A paz do Senhor, esse é o nosso canal, PR Samuel Góes. E no vídeo de hoje nós estaremos meditando sobre a oração do Pai Nosso. Como orar à luz do contexto da oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Ela é apenas uma mera oração para se repetir, ou ela é uma oração, um modelo com princípios valiosos para fazer as nossas próprias orações? Essas questões nós estaremos respondendo aqui. E mandar um abraço aqui para o Felipe Ávila. Ele sugeriu esse tema. Nós queremos dar um abraço a ele e toda a sua família. Um abraço carinhoso a todos eles, em nome do Senhor Jesus. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos e também sugira algum tema, contribua com esse canal, sugerindo temas ou livros. Em tempo oportuno, nós estaremos sim abordando cada assunto que nos foi solicitado. Na Teologia Nossa de Cada Dia, o assunto é a oração do Pai Nosso. Vamos lá então? Do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e o versículo 5 ao versículo 18. É uma oração bem extensa, eu não vou ler ela, mas no decorrer do vídeo nós estaremos citando aqui alguns, mostrando aqui, fazendo referência a alguns versículos. Vamos lá então. 4 partes nós podemos dividir essa oração. Condições prévias, oração prioritária, oração secundária e condições pós-oração. Primeira parte, condições prévias. Versículo 5 ao versículo 8. Jesus já parte do ponto de que, uma vez que somos discípulos dele, uma vez que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus já parte do ponto de que, uma vez que somos discípulos, devemos dar o devido tempo à oração. Uma vez que somos discípulos de Jesus, devemos dar a devida importância à doutrina e à prática da oração. Como que nós podemos dizer isso e defender essa expressiva? Observando que ele fala da seguinte maneira: e orando, pelo menos umas 2 ou 3 vezes ele faz ele usa essa expressão, ao que tudo indica, dizendo que, uma vez que somos discípulos, eu já estou entendendo que a oração faz parte da sua vida. Esse é o primeiro ponto das condições prévias. Segundo ponto das condições prévias: evitar a hipocrisia. Parece ser forte, mas no nosso contexto pode parecer muito do lado pejorativo. Mas no contexto bíblico da época é interessante observarmos. A visão de mundo também influenciou o contexto bíblico, a cultura grega. E na cultura grega se chamava, usavam uma expressão para os atores de teatro com a mesma raiz que se usa para a palavra hipócrita. E o que nós entendemos é que aquele ator, ele usava uma máscara, e pode ser que ele poderia estar sentindo uma coisa e estar esboçando outra pela sua máscara. Qual é a lição que nós podemos tirar daqui quando Jesus diz evitar a hipocrisia? Entendemos e podemos aplicar em nossas vidas da seguinte maneira: nós devemos ser sinceros com Deus na oração. Nós devemos ser verdadeiros com Deus na oração. Não podemos usar máscaras. Não podemos usar a nossa oração para passar uma coisa que nós não somos. Já imaginou eu orar a título de receber reconhecimento da seguinte maneira: nossa, a oração que você fez é a oração de uma pessoa muito espiritual. Era isso que às vezes eu queria, ou alguém queria. Nós não podemos usar a oração desse tipo. Evitar a hipocrisia, ou seja, evitar passar uma imagem da que eu não sou. Eu devo orar como eu sou, eu devo orar como eu sei orar. Eu devo falar com Deus como eu sei falar. Evitar usar máscara na prática da oração. E assim, terceiro ponto nas condições prévias é evitar as vãs repetições. Fazer a mesma oração não é errado. A grande questão é que muitos, na repetição, entendem que pela sua repetição serão ouvidos. Deus os ouvirá
por conta das suas muitas repetições. Esse simples fato é algo que não é doutrinariamente correto, nem orna com a sã doutrina. Não é pelo muito falar que eu serei ouvido por Deus. Minha oração sobe até ao céu quando eu oro de todo o coração. Eu posso orar mais uma vez amanhã sobre o mesmo assunto, orar mais uma vez no dia seguinte e mesmo assim ter a minha oração respondida, né? Ver mover de Deus. Mas enfim, essas são as condições prévias. A prioridade na oração. Eu citei aqui pelo menos 3 pontos também, do versículo 9 ao versículo 10. Tipo de relacionamento, santidade e venha o teu reino. Observe, a nossa oração, nós devemos levar em conta o tipo de relacionamento que temos com Deus. Qual é o tipo de relacionamento que temos com Deus? Ele diz, é de pai. Nós temos um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo em termos de família. Ele é o nosso pai, eu sou o filho dele, você é o filho dele. Então a prioridade é entender que temos esse relacionamento com ele, que temos essa intimidade com ele. O fato de ter intimidade não quer dizer que a gente pode chegar de qualquer jeito, não quer dizer que a gente pode chegar sem reverência, não, de modo algum. O outro ponto quer dizer santidade, reverência. Eu tenho intimidade com ele? Tenho sim, mas ele é santo, mas ele é puro, santificado seja o teu nome na minha vida. Que as pessoas vejam a separação, a consagração na minha vida para Deus, e Deus seja glorificado nisso. E o outro é priorizar a vontade dele, venha o teu reino. Eu quero abrir um parênteses para dizer que quanta diferença nós vemos com esse modelo de oração, com as orações que vemos nos nossos dias. A prioridade nos nossos dias é o conforto, é o carro, é se livrar de problemas, de uma série de situações adversas. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina outra coisa. Primeiro, valorizar o tipo de relacionamento que temos com Ele. Depois, termos reverência com Ele. E depois, priorizar o seu reino e a sua vontade. Versículo 11 ao 13, nós temos aqui a oração secundária, ou a oração relacionada às nossas necessidades. Observe que ele cita pão nosso, o relacionamento com o nosso próximo e os livramentos. O que nos proporciona o Pai Nosso? O pão nosso? O que nos proporciona o nosso pão diário, o pão na nossa mesa, se não o nosso trabalho? Em outras palavras, depois que eu entendo a prioridade da oração, que é relacionada ao meu relacionamento com Ele, a santidade e a vontade dEle, aí eu posso colocar diante dEle as minhas necessidades, o meu trabalho, abençoe o meu trabalho, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O outro ponto é sobre os nossos relacionamentos interpessoais, levando em conta que ninguém vive só, ninguém constrói nada só, ninguém cresce só. Todos nós precisamos de pessoas que nos cerquem. E pesquisas mostram que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Nós sofremos a influência das 5 pessoas mais próximas de nós. Levando em conta isso, vale a pena pensar qual é a qualidade das pessoas que estão à nossa volta, que nós queremos que se tornem mais próximas de nós, né? Então, depois desse pão nosso de cada dia, nós temos o nosso relacionamento com o próximo. E depois, em terceiro ponto, da terceira parte da oração, é sobre livramentos. Nos livra. Livra do homem sanguinário, livra dos acidentes, nos livra disso. Observe que o segundo ponto da oração é sobre as coisas do alto, relacionadas às coisas com Deus. Mas a segunda parte da oração é relacionada com a nossa vida, o nosso pão, que influencia no nosso trabalho, o nosso relacionamento, as nossas amizades, os nossos conhecidos, e sobre livramento. Depois da prioridade vem as coisas relacionadas com esta terra, com as nossas vidas. E as condições pós-oração é evitar chamar atenção para si. Ele diz assim, quando orardes, evitar se colocar como expressão de coitadinhos.
como alguém que quer passar uma certa piedade, fazer com que as pessoas se compadeçam dele pelo tipo de ato que ele teve. Por exemplo, hoje eu fiz o jejum. Eu apareço aqui com a cara de tristeza, de piedoso, aquele de pidoncho, aquele de que tá, tô fazendo jejum. Isso não é correto, isso não é bíblico, isso não é louvável diante de Deus. Ao fazermos isso, a pessoa, o máximo que vai ganhar é o reconhecimento do homem, do tipo, olha, ele jejumou, pronto, ganhou o seu galardão, acabou. Jesus diz para evitarmos isso. Jesus diz para evitarmos esse tipo de usar a oração para para promover a nossa imagem, a nossa própria imagem. Usar as coisas santas para não promover como pessoa. Para, nossa, como ele é cativante, como ela é atraente, como ela cuida das coisas de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Se as pessoas estão falando dessa forma, mas a oração, a obra de Deus, as coisas do Senhor, elas não podem ser utilizadas por nós para promover a minha imagem, para promover o meu nome, para promover a minha pessoa. De modo algum. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, que o Pai que está em secreto vai responder. Quando jejuar, lavar o rosto. Ninguém precisa saber. Jejuei 3 vezes essa semana. Quantas vezes você jejuou? Nenhuma vez. Coitado, já jejuei 5 vezes. Não, isso não é conduta cristã. A oração que Jesus nos ensinou, ela tem muito mais do que simplesmente só uma repetição. Ela tem princípios valiosos. Primeiro, ela fala sobre as condições prévias. Segundo, ela fala sobre a prioridade na oração, buscar as coisas do alto. Depois, relacionada às nossas vidas. E por último, as condições que devem ser observadas por nós na conclusão desses princípios, dessa oração. Por essa razão, observando Atos dos Apóstolos, a história da igreja do primeiro século, e no decorrer da história da igreja nos séculos até a Reforma Protestante, nós percebemos que não há registros contundentes que possam categoricamente fazer valer com que a oração do Pai Nosso fosse parte inerente da liturgia da igreja. Nós consideramos a oração do Pai Nosso não como uma oração para ser recitada em todos os nossos cultos, não. Nós consideramos a oração do Pai Nosso como um modelo, como princípios valiosos de que Jesus nos ensinou sobre a prioridade na oração. Uma vez que aprendemos a orar no princípio que a oração do Pai Nosso nos fornece, nós podemos usar as nossas próprias palavras e estaremos seguindo o modelo que Jesus nos ensina. Dessa forma, fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, mais uma vez, a toda a família do Felipe Ávila. Deus em Cristo os abençoe. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Nos próximos dias nós estaremos indicando livros e também falando sobre a ação do Espírito Santo. Ok? Deus abençoe.